Aleluia. Livro dos Juízes, vamos falar sobre mais um corajoso de Deus aqui, mais um valente de Deus. Juízes no capítulo 6, verso 11 até o verso 16 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Até aqui, querido. Eu quero meditar um pouco nessa palavra com você. E o povo de Israel estava vivendo um tempo de perseguição aqui, um tempo de afronta, de oposição dos midianitas, de modo que o texto vai dizer nos versículos anteriores ao que lemos, que quando o povo de Israel plantava, quando eles semeavam, os midianitas invadiam a terra de Israel e saqueavam as suas colheitas. Deixa eu dizer uma coisa para você: eles semeavam e os midianitas arrebatavam, saqueavam as suas colheitas. Há situações que você semeia na sua vida, que você lança semente, que você planta, mas por algumas razões, essa colheita que você deveria ter, ela não chega, porque ela é impedida, ela é saqueada antes de chegar na tua mão. E o texto aqui vai dizer que o povo de Israel estava vivendo esse levante contrário do inimigo, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso eles foram saqueados, e por isso eles eram roubados, e por isso eles perdiam aquilo que semeavam. Mas a Bíblia diz que aquele povo um dia clamou ao Senhor. Eles invocaram ao Senhor, eles clamaram por socorro ao Senhor. E então Deus se levanta em favor daquele povo. Deixa eu dizer algo para você: não importa o que você tenha feito, não importa que caminho você tenha trilhado, não importa o que você tenha escolhido que não foi de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que importa é saber que todas as vezes que você se volta para Deus, Deus se volta para você. Todas as vezes que você olha para Deus, Deus olha de volta para você. Amém? Então Deus, Ele está sempre pronto a nos levar para um lugar de restauração. Ele está sempre pronto a nos levar para um lugar de cura na nossa vida. E Ele não fica nos apontando e dizendo: mas vocês erraram, vocês fizeram o que era mal aos meus olhos. Não, quando o povo clamou ao Senhor, o texto diz que Deus veio, Deus se levanta em favor do seu povo. E é dentro desse contexto
do levantar de Deus em favor do seu povo, que nós vamos encontrar essa pessoa, essa figura, esse homem chamado Gideão. Gideão, esse homem que, diante daquela circunstância tão adversa, para não perder o pouquinho que tinha, ele vai malhar o trigo no lagar, ou seja, ele vai preparar o seu trigo num lugar que não era apropriado para isso. Gideão, ele vai malhar o trigo no lugar onde se pisavam, se prensavam as uvas. E qual é a intenção dele? É tentar preservar alguma coisa, é tentar manter recurso ali para sua casa, para sua família, é tentar proteger da investida do inimigo. Querido, quantas vezes você está nessa condição? Você está debaixo de um ataque, você está debaixo de uma afronta, você está debaixo de um levante contrário, e você está ali numa tentativa, às vezes até desesperada, de manter a salvo alguma coisa, de manter a salvo a sua família, de manter a salvo os seus filhos. Você vê sua família sendo atacada, seus filhos sendo atacados, o inimigo tentando arrebatar os seus filhos da tua mão, e você entra numa luta desesperada para tentar manter e salvar alguma coisa. E Deus estava olhando tudo aquilo, Deus estava contemplando tudo aquilo, Deus estava olhando para a luta de Gideão no meio daquela situação. Há quem vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar porque ele estava com medo. Eu não sei se ele estava com medo, eu até acredito que sim, porque talvez eu também estivesse. Mas a questão não é o medo de Gideão, a questão é quando Gideão não fica paralisado. A questão é quando Gideão, ele não deixa o medo paralisá-lo. Ele faz alguma coisa, ele tenta fazer alguma coisa, ele continua lutando com aquilo que tem, com a capacidade que tem, com as forças que tem. Mas Gideão, ele olha para si mesmo e ele não consegue enxergar algumas coisas. Talvez assim como eu e você, a gente olha para a gente e a gente não consegue ver algumas coisas. Parece que tudo que a gente está fazendo é inútil. Parece que tudo que a gente está fazendo não dá resultado. Parece que tudo que a gente está fazendo não está valendo a pena. Quem já teve aqui a sensação de lutar por algo, mas tendo a sensação de que não está valendo a pena? Talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus não te vê como você se vê. Deus não te vê como você se vê. Porque quando Gideão estava ali, naquela condição, talvez de desespero, de medo, de sem saber direito o que fazer, tentando de alguma forma preservar alguma coisa, ainda dentro da sua condição limitada, o Senhor se apresenta para Gideão e diz: ei, homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. Ei, homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. E aí eu gosto de brincar, né? Porque quando Deus chega para Gideão e diz: homem valente e valoroso, aí Gideão olha para trás e fala assim: quem, aonde? Com quem que você está falando? Porque comigo não é. Porque não é comigo isso. Agora deixa eu te falar algo. Deus te vê a partir de quem Ele te formou para ser, e não a partir de quem você se tornou, tem se tornado, e não a partir daquele que as circunstâncias têm feito você ser.
O fato de você hoje talvez estar vivendo um tempo de medo, de aperto, de dificuldade, de limitação, de debilidade, talvez um tempo de escassez material, talvez um tempo de enfermidade. Eu não sei qual é a tua situação hoje, eu não sei debaixo de que ataque você está, debaixo de que oposição você está, mas entenda uma coisa: não são essas coisas que determinam quem você é. Porque Deus, Ele nos enxerga a partir de quem Ele nos formou para ser. Então, quando Ele olha para Gideão, Ele não vê alguém acovardado, desesperado, tentando salvar um pouco de trigo, com medo do ataque do inimigo, escondido dentro de um lugar inapropriado. Quando Deus olha para Gideão, Deus vê um homem valente, um homem valoroso, porque esse foi o homem que Deus os criou para ser. Gideão se via, sim, ele se via como um incapaz. Ele mesmo vai dizer isso, quando eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo. Ele se vê como uma pessoa inferior, mas Deus o via como um homem valente, um homem de valor. E sabe, querido, um homem que mesmo com medo malhava o trigo no lagar, não podia ser um homem sem valor. Um homem que mesmo diante das adversidades continua lutando. Um homem que diante das situações contrárias continua lutando, mesmo com as suas limitações. Não desiste de lutar, ainda que com pouco que tem. Um homem desse não pode ser um homem sem valor. Qualquer homem poderia ter desistido e dito: não, deixa quieto, não vai resolver, não vai adiantar. Mas aquele homem estava tentando fazer alguma coisa, com medo, mas não paralisado. Ei, o medo não pode ser uma desculpa para você não correr atrás. O medo não pode ser uma desculpa para você não lutar. As suas debilidades, as suas limitações não podem ser uma desculpa para você não continuar, meu irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Ei, se levanta. Se levanta. O Senhor é contigo. Busca em Deus estratégia. Busca em Deus direção. Ele vai te dar. Amém? Ele vai te conduzir. Agora a questão, querido, é que embora Deus olhasse para Gideão e visse um homem valente, Gideão não conseguia enxergar o seu próprio potencial. Quantas vezes você olha para você e você não consegue ver o potencial que você tem? Aquilo que Deus tem depositado dentro de você, aquilo que Deus tem colocado dentro de você. E aí é aqui que eu quero caminhar com você em algumas coisas muito profundas. Eu quero que você esteja muito atento nessa noite, porque essa é uma noite que Deus quer te curar. Essa é uma noite que Deus quer te restaurar. Essa é uma noite que Deus quer ativar você. Amém? Então preste atenção. O fato de você não se ver não significa que você não seja. Entenda isso. O fato de você olhar para você e não ver a coragem não quer dizer que você não seja um corajoso. O fato de você olhar para você e não ver valor não quer dizer que você não tenha. Às vezes é a sua constituição que te limita na sua visão. Às vezes é o ambiente onde você foi gerado e constituído, é que limita você na sua visão e naquilo que Deus tem a teu respeito. Quando Gideão, ele olhava para a sua incapacidade, ele não via apenas a incapacidade dele, mas ele refletia a incapacidade da sua própria família.
Ele não diz eu sou o menor da minha casa, ele diz a minha casa é a menor da tribo. Então ele não está falando só de algo que diz respeito a ele, mas ele está falando de uma condição do meio que lhe cerca. Se a minha família é desse jeito, então eu também não tenho como ser diferente. Se os meus pais não conseguiram ter um casamento adequado e abençoado, então eu também não vou conseguir. Se na minha família ninguém nunca fez uma faculdade, ninguém nunca se formou, quem sou eu para achar que serei o primeiro? E aí a gente vai limitando quem nós somos por causa do entorno e do ambiente onde a gente foi criado e gerado. Gideão não estava refletindo apenas a sua incapacidade. Não era só o fato dele se achar inferior, mas era o fato dele olhar para a sua casa e ver que a sua casa era uma casa inferior. Muitas vezes você só está replicando as limitações que você viu nos seus antepassados. Às vezes você só está replicando as debilidades dos teus pais, dos teus avós, dos teus irmãos. Às vezes a sua casa está sendo uma réplica do que foi a casa dos teus pais. Os teus filhos estão sendo uma réplica do que foi a tua própria vida na infância. Porque está incutido dentro de você esse sentimento de que eu não posso ser nada além disso. Eu não posso ser nada além disso. Deixa eu dizer uma coisa para você muito pessoal, muito particular, da minha própria família, da minha própria constituição. A minha família é uma família muito grande, só irmão eu tenho 8. Fora os sobrinhos, primos, terceiros e quartos gerações e aquela coisa toda. Família muito grande. E algum tempo atrás, não lembro exatamente quanto tempo, eu sei que tem mais de 2 anos, talvez, não lembro exatamente. Eu tenho uma sobrinha que ela foi embora para Portugal. Ela foi morar em Portugal. E quando ela foi para Portugal, a família entrou em alvoroço. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, ficou alvoroçado no sentido de como que ela vai para Portugal. O que vai ser dessa menina num país estrangeiro? Quem vai cuidar dessa menina lá do outro lado do oceano? Que vida essa menina vai viver? Meu Deus, será que não tem alguma coisa errada? Meu Deus, será que não tem alguém querendo fazer o mal para ela e sabe, criando uma ilusão para ela ir embora? E a minha sobrinha foi embora para Portugal e ela já está lá há algum tempo. A mãe dela faleceu esses dias aqui no Brasil, ela veio. Ela já tinha vindo quando a minha mãe ficou doente. A avó dela, ela veio, voltou. Aí a mãe dela faleceu, ela veio. Ela tem uma filha que estava sendo criada pela avó. Ela levou a filha agora com ela. E ela está lá em Portugal, casou, está vivendo a vida dela. E quando eu olho para minha sobrinha em Portugal, eu vejo um romper. Dentro de uma família que foi criada para não avançar para lugar nenhum. Dentro de uma constituição de família, e eu não estou dizendo que isso foi intencional, mas isso vem de uma construção geracional. Porque a nossa origem, querido, é a roça da roça da roça. É o interior do interior do interior. Essa é a origem da minha família. Eu não sou descendente de alemão com italiano, às vezes eu falo algo que a gente chega e fala assim, então eu sou descendente de alemão com não sei o que. Eu falo, eu também sou descendente o roceiro com a roceira lá no meio do mato. Minha tataravó foi feita atrás de uma moita, tipo isso. Dentro de uma tenda. Então, quando a minha sobrinha foi embora para Portugal, eu enxerguei nisso um romper de uma geração que estava saindo do lugar da sua limitação.
Então eu olhei para a próxima geração da minha família, eu comecei a me alegrar. Falei, Deus, está vindo uma nova geração que vai onde nós não fomos, que vai começar a romper para lugares que a gente não conseguiu, porque o máximo que a gente conseguiu foi chegar em São Paulo. Minha sobrinha já chegou em Portugal. Eu cheguei em São Paulo. Eu, a Ira, a Vera, nós chegamos em São Paulo. Ela já está em Portugal. A filha dela, que já é minha sobrinha neta, já está em Portugal com a mãe. Vai crescer lá provavelmente. É uma pré-adolescente ainda. Então tem toda uma vida para desenvolver na Europa. Então assim, eu preciso entender que a minha vida ou a estrutura familiar não determina quem eu sou, quem eu serei. Sou eu muitas vezes que me aprisiono nesse lugar. Você está entendendo isso? É você que para onde o seu pai parou. É você que para onde sua mãe parou. É você que para onde os seus irmãos pararam. É você que não tem o ímpeto para romper e ir além. E dizer, não, se ninguém fez uma faculdade, eu vou ser o primeiro. Mas aí você começa a ver as dificuldades para se fazer uma faculdade, você vai parando, você vai desistindo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Compreenda isso, porque Deus quer romper com você nessa noite. Romper para um novo começo na sua vida, mas para isso você precisa de coragem. É preciso coragem para ser a geração que vai romper com o ciclo de derrota e fracasso de gerações passadas. Eu vou repetir isso para você. É preciso coragem para ser a geração que vai romper com um ciclo de derrota de gerações passadas. Coragem para ir onde o seu pai não foi, para ir onde sua mãe não foi, para chegar onde os teus antepassados não chegaram. Você vai precisar de coragem, porque não é só uma questão do que Deus tem projetado, mas é uma questão do quanto você está disposto a andar naquilo que Deus projetou para a tua vida. Deus pode ter projetado você ser um grande advogado, mas se você não levantar da cadeira e não ir fazer uma faculdade de direito, você nunca será. Deus pode ter projetado você ser um grande empresário na área de alimentação, mas se você não levantar e botar um carrinho de cachorro quente na praça, você nunca vai ser. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? É disso, nós precisamos entender que há uma oportunidade de Deus para que a gente comece a romper, querido. Mas você vai precisar ser corajoso para isso, para sair desse ambiente de derrota, para romper. Chega de você estar reunido com a sua família que só chora miséria no teu ouvido. Que às vezes você se reúne lá num almoço de domingo, cara, é só miséria no ouvido. Um que chora porque está endividado, o outro que chora porque o cachorro está doente, o outro que chora porque o primo lá não sei de onde morreu, o outro que fala, lembra de fulano, pois é, está na droga agora. Ah, então você lembra daquele outro lá, então está na cadeia. E aí esse ciclo de derrota à tua volta, e é disso que você se alimenta. Aí você olha para você, como é que você vai enxergar alguma coisa? Se você é fruto daquilo, você entende? Amém? Você tem que começar a mudar o teu olhar, querido, e começar a ver que Deus tem para você coisas maiores. Deus te chamou para coisas maiores. Amém ou não amém? Quem está entendendo isso? Sim ou não? Aleluia. O medo faz você enxergar sua incapacidade. O medo faz com que você olhe e comece a achar que você é incapaz de ir para algum lugar.
Porque além de tudo, às vezes você não tem quem te apoie para ir. Porque as pessoas que poderiam te apoiar também estão com medo. Sabe, às vezes a mãe projeta no filho o medo que ela carrega. Às vezes o pai está projetando no filho o medo que ele carrega. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai e mãe. É muito duro para mim também ter que dizer isso, porque eu também sou pai. Deixa teu filho ir. Olha para um outro pai que está aí do seu lado e diga para ele: deixa teu filho ir. Fala para ele. Teu filho está aí do teu lado. Diga para ele: pode ir. Querido, isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, querido. Porque às vezes somos nós que estamos impedindo os nossos filhos de avançarem, de crescerem, de se desenvolverem. Cara, ou você acredita no que você enxertou nos teus filhos, ou então você fracassou. Porque se você não deixa teu filho ir, porque você tem medo dele se perder, é porque você não enxertou nele a verdade que o mantém firme. E aí você acha que para o teu filho estar seguro, ele tem que estar debaixo da tua asa. Porque se ele sair da tua asa, ele se perde. E o que você depositou nele? Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto vai dizer que lá na frente, não é aqui, mas se você continuar lendo depois você vai ver isso. O texto vai dizer que Gideão teve que derrubar os altares do seu pai. E isso é muito forte, porque está falando de um pai que estava levantando um altar, e um filho que se levanta para romper com aquilo que era uma realidade do seu pai. Gideão teve que derrubar o altar. Gideão teve que sacrificar diante do Senhor o boi de 12 anos que o seu pai criava, para romper com uma estrutura familiar de falência, para romper com uma estrutura familiar de derrota. Tem filho precisando derrubar o altar que o seu pai levantou na sua vida. E isso não tem a ver com desonra. Isso tem a ver com entender que eu preciso levantar os meus próprios altares. Eu não vou viver na cola do meu pai, da minha mãe. Eu preciso ter a minha própria experiência com Deus. Eu preciso ter a minha própria experiência com a vida. Filho de crente não é crente. Não existe essa herança. Não é porque o teu pai, tua mãe é servo de Deus que isso garante a você alguma coisa. Você precisa buscar a sua própria experiência com o Deus dos céus. Você precisa ser alcançado pelo Deus dos céus. Mas às vezes, papai e mamãe está sendo o teu maior impedimento na tua vida com Deus. É duro dizer isso, porque dói para mim dizer isso. Eu sou pai, querido. Mas às vezes eu sou a maior barreira na vida do meu filho para que ele tenha experiência com Deus. Olha de novo, se tem um pai ou uma mãe perto de você, diga para ele: deixa teu filho ir. Ah, pastor, se eu deixar ele ir, ele se perde. Ele pode se perder, mas uma hora ele se acha.
Ele pode se perder, mas uma hora ele se acha. Ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Ei, ele pode até se perder, mas o caminho que você ensinou, uma hora ele encontra. Nós precisamos permitir que a próxima geração experimente o Deus que nós experimentamos na nossa geração. Eu preciso ouvir os jovens contando os testemunhos das suas experiências com Deus. Eu preciso ver os jovens tendo encontros com Deus, e eu não posso ser um embaraço para isso. Porque o Gideão, ele olha para ele e diz: eu sou o menor da minha casa, mas a minha casa é a menor da tribo. Talvez por olhar para a sua casa e ver aquela casa como a menor da tribo, ele olhava para ele e se via como o menor da casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Aleluia. Tem alguém dizendo: pastor, você devia estar travado hoje ainda. Aleluia. A gente precisa começar a mudar nossa mente, para a gente começar a enxergar aquilo que Deus tem depositado sobre nós, aquilo que Deus tem depositado sobre mim e sobre você. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. 400 homens se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Davi fugindo, se escondendo na caverna, num tempo de fracasso na vida dele, e ainda se junta a ele 400 fracassados. O que você faria, querido? No seu momento de maior dificuldade, se junta a você outros com dificuldades iguais ou piores à sua. Mas o texto não diz que esses homens se juntaram na caverna e foram chorar, murmurar, reclamar. Mas a Bíblia diz que Davi se tornou líder sobre eles. Sabe por quê, querido? Porque Davi, ele não se via como um derrotado. Ele podia estar passando um tempo de dificuldade, mas ele não se via como um derrotado. Foi escondido numa caverna que ele forma um exército. Um exército formado por homens cheios de debilidades e fraquezas. Mas Davi despertou naqueles homens o potencial que Deus havia colocado dentro de cada um deles. E esses homens vão se tornar os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Ei, Davi era o menor da sua casa também. Lembra disso? O excluído, o rejeitado, o que era bastardo, o que o pai não chamou para a mesa, ele também era o pequeno da casa, o menor da casa, igualzinho a Gideão, mas ele nunca se viu assim. Porque quando Golias se levantou para afrontar o povo de Israel, Davi chegou para o rei Saul e falou: Senhor, deixa eu ir lá resolver esse problema. Ele vai levar uma marmitinha para os irmãos. E aí ele vê aquela afronta, ele chega e diz assim: ei, deixa eu te perguntar, o que vai ganhar o homem que derrotar esse gigante? O rei falou que vai dar a filha como esposa e ainda vai isentar a casa do pai dele de todos os impostos. Ele falou: opa, então esse cara sou eu.
Vou casar com a filha do rei, meu pai nunca mais vai pagar imposto. Foi no rei e falou: deixa eu ir lá resolver esse problema. Qual é o menino que se sente o menor da casa, que vai enfrentar um gigante que um exército inteiro estava com medo de enfrentar? Não é a sua constituição que determina quem é você. Não é o que os outros dizem a teu respeito que determina quem é você. Não é o que falam de você que determina quem é você. É você que precisa olhar para dentro de você. Opa! Eu fiquei com inveja do pastor Ricardo. Fiquei com inveja. O meu não quebra, aí ó, uma garrafa que não quebra. Ei! Agora deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai despertar em outros aquilo que você não consegue enxergar em você. Por que Davi fez desses caras endividados, desgostosos, quebrados, arruinados? Por que Davi transformou esses caras em valentes, em soldados? Porque Davi despertou neles o que enxergava em si mesmo. Ei, você só vai ter uma grande equipe se você parar de se ver pequeno e incapaz. Se o líder não acredita na visão que carrega, como é que ele pode fazer alguém acreditar? É por isso que quando a gente fez a campanha das cadeiras, o primeiro a comprar as primeiras cadeiras fui eu e os pastores da igreja. Fomos os primeiros a colocar a cadeira aqui dentro. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar, meu irmão? Está na hora de você se levantar, querido. Tem muita gente falida, derrotada, desgostosa, arruinada, precisando de alguém como você, para se levantar com você como um grande exército nesses dias. Você está entendendo, sim ou não? Aleluia. Então o Senhor olha para Gideão e diz: levanta, homem valente e valoroso. Porque Deus não trabalha com a sua debilidade, Deus trabalha com o seu potencial. Deus não trabalha com a sua debilidade, Deus trabalha com o seu potencial. Até porque Ele nunca chamou os poderosos, Ele nunca chamou os grandes. Deus sempre chamou os que tinham aparência de fracos. Deus sempre chamou aqueles que aparentemente não tinham o perfil para. O próprio Davi é um exemplo disso, Gideão é um exemplo disso. Não tem perfil, não é esse que tem o perfil. A gente fica avaliando pessoas pelo perfil, Deus não, Deus avalia pelo potencial, pelo que Ele mesmo depositou dentro de cada um. Há uma potência dentro de você. Olha para alguém e diga para ele isso: há uma potência dentro de você. Aleluia. É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então para de achar que porque você se acha incapaz, Deus não vai fazer. Porque você se acha pequeno, Deus não vai fazer. Deus não tem nada com a sua incapacidade. Deus olha para você e vê o que Ele tem colocado dentro de você. Agora é interessante, é que Gideão, ele transfere para Deus. Olha o que ele diz no verso 13 aí, Juízes 6:13. Olha o que ele fala para Deus aqui. Gideão responde ao Senhor e diz: ah, Senhor, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ei, Gideão transfere para Deus a responsabilidade da situação. Ele diz: você nos colocou nessa situação, você nos desamparou, você nos entregou nas mãos dos midianitas.
Porque é isso que o covarde faz, ele transfere a responsabilidade. O covarde não assume o BO, o covarde transfere. Olha para alguém do lado e diga para ele assim: não seja covarde. Mas olha que coisa interessante, verso 14. Verso 14, o Senhor diz assim, o ventilador não está ajudando. Verso 14, o Senhor diz assim para Gideão: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Sabe o que Deus estava fazendo? Gideão transferiu para Deus a responsabilidade. Deus devolve para Gideão a responsabilidade. Gideão está dizendo: você nos desamparou, você nos deixou nessa situação, você é o responsável por isso. Aí Deus devolve, Deus diz: vai na tua força e resolve. Deus devolve a responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus já colocou dentro de você potencial para lidar com as adversidades e lutas. Deus não permite provação maior do que aquela que você possa suportar, e junto com ela te dá o escape. Deus já te deu a força para lutar contra essa situação. Deus já te deu potencial para vencer essa guerra. Então para de jogar para o outro a responsabilidade. Se levanta naquilo que Deus colocou dentro de você e vai lutar. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, a culpa é do Jimenez. Para de transferir para o outro a responsabilidade que é sua, querido. Você é responsável pela sua vida, meu irmão. Você responde pelas suas escolhas, querido. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou indo para o inferno porque o Gil me magoou, sair da igreja. Cara, você está indo para o inferno porque a escolha foi sua. Assume o BO, meu irmão. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo. Levanta. Sai de trás. Sai desse esconderijo. Sai desse buraco. Vai para a guerra. Eu não te chamei para ficar malhando trigo no lagar, não, meu jovem. Eu te chamei para você se levantar e resolver o problema de uma vez. Ei, chega de ficar dando jeitinho. É hora de se levantar para resolver o problema de uma vez. Deus tem um novo começo para a sua vida, para a sua história. Mas você precisa romper de onde você está. Deus já colocou dentro de você o potencial para você vencer. Já está aí dentro. Quando Deus fala para Gideão: vai nessa tua força. Que força é essa? Essa força é aquilo que Deus colocou dentro dele. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Há algo dentro de você, querido, maior do que você. Deus quer ativar isso que está dentro de você. Você precisa parar de se sentir o pequeno coitado. Você precisa parar de jogar para os outros a responsabilidade que é sua. Precisa parar de jogar para Deus a responsabilidade que é sua. É fácil sair por aí fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e na hora que a coisa aperta, dizer: o Senhor nos desamparou e nos jogou nas mãos dos midianitas. Ei, o versículo 1 do capítulo 6 vai dizer: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você faz a besteira, na hora que a conta chega, a culpa é de Deus. Você toma a decisão errada, faz a escolha errada, e na hora que a coisa aperta, a culpa é de Deus. Você não foi homem para escolher, seja homem para assumir o BO.
Você não foi homem para tomar aquela decisão? Seja homem para lidar com as consequências. Assume. Seja valente. Seja corajoso. Amém ou não amém? Agora, que poder é esse? Que força é essa que o Senhor diz para Gideão? Vai nessa tua força. Lá na frente. Eu não posso ler o texto todo. Então eu vou chutando aqui. Depois você que lute. Lá na frente, Gideão escolhe lá uma galera para ir com ele para a guerra. 32 mil homens. Deus começa a pôr à prova esses homens. No fim de toda a prova que Deus coloca, sobra 300. Cara, de 32 mil, fiquei com 300 só. Aí Deus pega esses 300 junto com Gideão, manda para o campo de batalha e dá uma ordem e diz assim: ei, fala para esses homens, cada um deles terem na mão uma botija de barro e uma tocha acesa. E na hora que vier o comando, eles vão quebrar o barro, quebrar o vaso, erguer a tocha, e eu vou dar a eles o livramento que eles precisam. Os homens não tiveram que entrar em conflito com os inimigos. Eles só tiveram que cumprir o que Deus havia dito. E na hora certa a Bíblia diz que os que carregavam as trombetas tocaram as trombetas e aí gritaram pelo Senhor e por Gideão. E então os homens que estavam com os vasos de barro e as tochas quebraram o vaso, ergueram as tochas. O inimigo que estava lá no acampamento entrou em parafuso, em desespero, quando viu todo aquele barulho e movimentação, e começaram a matar uns aos outros, de sorte que todos morreram. Agora olha que coisa legal, que coisa interessante. Um vaso de barro e uma tocha acesa. Vai nessa tua força, Gideão. O Senhor é contigo. Quem era Gideão? O vaso de barro. O Senhor é contigo. A tocha acesa. Há um fogo dentro de você. Há uma chama dentro de você. Mas você só vai romper se você quebrar o vaso. O problema é quando a tua limitação está impedindo Deus de se revelar na sua vida. O problema é quando a tua visão a teu respeito está impedindo Deus de ser Deus na tua vida. O problema é quando você olha para o vaso de barro, mas não entende que dentro desse vaso tem uma tocha acesa. O problema é que quando você olha para o vaso, você não entende aquilo que Paulo diz, quando ele diz assim: temos pois esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, mas tem um tesouro dentro. O vaso é de barro, mas tem um tesouro dentro. O que conta não é o vaso, é o que ele carrega. O que conta não é quem você é. O que conta é o que você carrega. E aí, querido, o texto vai encerrar aqui, ó, que nós lemos, vamos lá. O texto vai dizer assim, no verso 16: então disse o Senhor a Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fere um só homem. Ei, Deus fala para Gideão assim, ó: porquanto eu hei de ser contigo. Gideão, a diferença não está em você, meu querido. A diferença, o que vai te dar vitória na guerra é porque eu sou contigo. Porquanto eu serei contigo, você vai vencer. Porquanto eu serei contigo, você vai vencer. Porquanto eu serei contigo, esse é o segredo. Eu sou contigo. Você é vaso de barro, mas eu sou a tocha acesa. Você é o vaso de barro, mas tem um fogo dentro de você que precisa vir para fora.
Para de deixar seus medos e a sua covardia impedir Deus de ser Deus na sua vida. Você fica, ai, mas olha, ai, Jesus, ai, tem misericórdia. E tem um fogo ali dentro, querendo vir para fora, para mudar a circunstância, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para fazer você chegar onde outros não vão chegar, para fazer você conquistar o que outros não vão conquistar, para fazer você ir onde os teus pais não conseguiram, onde os teus antepassados não viveram. Ei, não é porque você vem de uma família fracassada que você tem que ser um fracassado. Não é porque o teu pai era um alcoólatra que você tem que ser um viciado. Não é porque o casamento dos teus pais foi uma derrota que hoje o teu casamento tem que ser também. Sai desse lugar. Em nome de Jesus, rompe. Você precisa de coragem. Coragem para se levantar, coragem para se erguer e dizer: eu vou, Senhor. Eu vou porque eu sei o que eu carrego. Se eu olhar para mim, eu paro, querido. Se eu olhar para as minhas incapacidades, eu paro. Se eu olhar para as minhas faltas de recursos, eu paro. Mas eu tenho que olhar para Ele. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não tem a ver comigo. Você está entendendo isso, sim ou não? Para de olhar para você e começa a olhar para Ele. Porque o que você não pode, Ele pode. O que para você é impossível, para Ele é possível. Ele pode fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Mas você vai precisar romper. Você vai precisar sair desse lugar que te paralisa, que impede você de viver na grandeza daquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe onde é que essa história vai terminar? Essa história vai terminar com Gideão se tornando, além do responsável pela vitória do povo, ele passa a se tornar um juiz do povo. Ele se torna um dos grandes líderes da nação de Israel. Você está entendendo? Aquele cara amedrontado, escondido, malhando trigo no lagar, se sentindo o menor da sua casa, se torna o grande líder daquele povo, porque ele não ficou paralisado. Quando Deus falou vai, ele foi. Deus está dizendo para você nessa noite: se levanta, seja ativado no teu espírito e comece a romper no que Deus tem contigo. Comece a ir além. Comece a ir além. Pastor, você não conhece a minha história, você também não conhece a minha. Se Deus fosse se basear na minha história, eu nunca estaria aqui diante de você hoje. Se Deus fosse se basear na minha história, hoje eu não poderia estar aqui, querido. Mas não tem a ver comigo. E eu tenho plena consciência disso. Não tem a ver comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo ir para lugar nenhum. É por isso que aquela frase de Moisés é a minha frase de vida: se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui. Porque eu prefiro morrer no deserto contigo do que entrar na promessa sem a tua presença. Você entende? Não, Robson, olha, eu vou te dar, você vai chegar lá no topo. Sem o Senhor, não, pode me deixar aqui onde eu estou. Porque sem o Senhor, eu estou perdido. O que você carrega? O que Deus colocou dentro de você? Fica de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas uma coisa eu sei: Deus quer ativar algo dentro de você, para você sair rompendo nessa noite.
Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de muita dificuldade, pastor. Eu estou vivendo um tempo de muita luta, pastor. Eu estou vivendo um tempo de muita frustração e muito desgosto. Ei, talvez hoje você entrou na caverna de Adulão, querido. Talvez hoje, como aqueles homens, vocês entraram na caverna de Adulão. Só que na caverna de Adulão tinha um Davi. Um Davi que olhou para si e disse: eu não vou ficar onde eu estou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que falou a meu respeito. E essa é a diferença. Deus quer ativar você nessa noite, para você colocar para fora aquilo que está dentro de você, e você começa a se mover nesse lugar sobrenatural, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, porque vasos de barro precisam ser quebrados nessa noite. Vasos de barro precisam ser quebrados. Aleluia. Aleluia. O que tem dentro de você que precisa vir para fora hoje? Qual é a potência que Deus colocou aí dentro? Qual é o poder que o Senhor tem derramado sobre a tua vida? Ah, Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que há um poder sobreexcelente operando em nós os que cremos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que está dentro de você. Ah, pastor, mas e essa dor? Eu faço o que com ela? Quebra o vaso hoje. Quebra o vaso e deixa vir para fora o que você carrega. Deixa o Senhor romper com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chorandarabás. Ei, cadê os pastores da casa? Vamos trabalhar, pastores, vamos trabalhar. Deus quer ativar esse povo, em nome de Jesus. Deus vai quebrar vasos, Deus vai quebrar barreiras, Deus vai quebrar obstáculos aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E você vai orar e vai dizer: Deus, eu preciso romper, Senhor. Fala com Ele aí no teu lugar. Deus, eu preciso romper. Chega de ficar malhando trigo no lagar. Chega de ficar preso nesse lugar que eu estou. Em nome de Jesus. É tempo de romper com coragem. É tempo de romper com coragem. Sim, Deus. Sim, Deus. Ei, andaraba, chore, andaraba. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem um fogo dentro de você. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. É isso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito,
que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Sim, Deus. Vou parar, gastarei minha Sim, esse é o tempo de vida romper, aos teus pés. de deixar esse fogo vir para fora. Quebra o vaso. Vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Começa a romper, começa a romper. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem um fogo aí dentro, querido. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cerrado em meu peito. Sim, o Senhor vai rompendo com toda a estrutura que limita, com toda a estrutura que limita. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa vir pra fora. Deixa queimar, deixa queimar. Vem pra fora. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É tempo de quebrar o vaso e levantar a tocha. Sim. Sim.
embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz que o te dá escape e livramento. É isso. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Mas não vai. Sim, porque o Senhor é contigo nessa guerra. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Recebe esse escape, que acalma o vento. Recebe esse livramento hoje. Que aquieta o mar. Ele é contigo. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. E ele te diz: vai nessa tua força. O Deus que derruba as muralhas, porque eu sou contigo. O estéril faz mãe de filhos, eu sou contigo. É o mesmo que brada do alto: não tem. Sim, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sim, Ele é contigo. Tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Ele é contigo. Ele te chama para romper nessa noite. Rei dos Reis, reina para sempre. Comece a romper nessa noite. Da tribo de Judá, comece a romper com o que te limita. Reina para sempre. Comece a romper da tribo de Judá, com a tua visão limitada. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis,
reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis. reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ele andará lá, balabaxe. Ele andará lá, balabaxe. Ele andará baixo. Ele mandará lá, baixo. Ele andará baixo. Yeah. Caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz que te dá escape e livramento. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo. O Senhor é quem tem colocado dentro de você o poder e o potencial para você ir além. Que as tuas limitações caiam por terra e que você comece a enxergar aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Vai, o Senhor é contigo, avança. Avança para lugares que você ainda não chegou. Que os nossos filhos cheguem em lugares que nós ainda não chegamos. Alcancem o que nós não alcançamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos.
Glória a Deus. Dá aplauda bem forte ao Senhor aí, porque Ele é digno. Espero vocês aqui. Aleluia! Para a glória de Deus. Eu não tenho a desenvoltura do Silvestre, mas fica valendo aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, a shalom, em nome de Jesus. Vão na bênção, vão na paz. Até o nosso próximo encontro.